Pessoal, bom dia, né? Nossa aulinha aqui de geografia, aula resumo. Lembrando para os alunos aí do segundo ano A, B e C, na aula passada a gente discutiu aí o capítulo 5, População Mundial. Um capítulo um pouquinho extenso, mas a gente fez um breve resumo, né? Ele trata da população mundial. Próximo capítulo, ou seja, a gente vai tratar da população brasileira, mais especificamente, mas no momento a gente está lidando com a população mundial. Começa aí na página 88. E ele de cara traz logo para vocês aí dois dados importantes. Vários dados, mas vamos resumir aqui em dois, né? O primeiro é sobre os países que têm as maiores taxas de crescimento populacional, ou seja, os países que mais aumentam o número de pessoas, mais aumenta a sua população. Esses países não são por coincidência, são todos países africanos e apresentam IDH baixíssimo, né? Um alto índice de pobreza e problemas sociais graves. Isso se explica pelo fato de que nesses países existe uma enorme dificuldade de se fazer planejamento familiar, se fazer controle de crescimento da população. As mulheres geralmente têm vários filhos, têm dificuldade em lidar com métodos anticoncepcionais, instrução e por aí vai. Isso acaba tendo consequências gravíssimas, que é o crescimento desordenado da população desses países. Embora nesses países a expectativa de vida deles seja baixa, né? Uma pessoa num país como, por exemplo, Níger, né, Somália, como tem aí na página 88, tem uma expectativa de vida muito baixa em comparado a países de primeiro mundo, como Suécia, por exemplo, Austrália, né? Esses países aí. Como Japão, o próprio Japão, por exemplo. Isso está explicado por essa questão que eu coloquei para vocês aí. Um segundo dado da página 88 é a projeção de crescimento da população mundial. Em 1950 nós tínhamos 2 milhões e meio de habitantes. Em 2030, essa população pode chegar a 8,5 bilhões, né? Que seria um problema. Nós sabemos que o crescimento desordenado da população ele pode ter uma série de problemas que a gente citou na aula passada. Nós vamos ter dificuldade de acesso ao emprego, dificuldade de acesso aos serviços essenciais como saúde e educação. Nós vamos ter dificuldade ao acesso a alimento, água potável. O meio ambiente ele vai sofrer também as consequências. Tá certo? Então, isso é uma questão importante para a gente começar a entender a população mundial. E aí ele traz mais uma informação, que eu falei que era duas, mas na verdade são três na sequência aí, que são os países mais populosos do mundo. Lembrem vocês que nós falamos em países populosos e países muito povoados, tá, gente? São uma pequena diferença conceitual, é importante que a gente entenda isso. Quando eu falo em país populoso, eu estou falando da quantidade total de habitantes, independente do tamanho do país. Então, os 5 países que estão aqui na sequência, né, China, Índia, Estados Unidos, né, Indonésia e o Brasil, são os 5 países mais populosos do mundo, mas não são os mais povoados não, tá? O Japão é muito mais povoado do que o Brasil, porque embora tenha menos habitantes, porque o espaço territorial do Japão é bem menor do que o nosso, então tem mais gente acumulada ali, mais próxima uma da outra. Isso é um país bastante povoado. Nós chamamos isso, tecnicamente falando, de densidade demográfica, tá? Notei isso aí lá no chat quando eu estava dando aula para vocês. Então, o que é um país povoado? É um país que tem uma densidade demográfica alta. Professor, o que é densidade demográfica? Você pega a quantidade de habitantes e divide pela extensão territorial do país. Exemplo que a gente deu na aula passada, o Brasil. O Brasil tem, arredondar para 210 milhões de habitantes, né? Você pega isso e divide por 8,5 milhões de quilômetros quadrados, que é a extensão territorial do Brasil arredondando. Vai dar aproximadamente 24 habitantes por quilômetro quadrado. Só que o Brasil tem um problema de distribuição populacional, né? Se você for lá para a Amazônia, vai ter menos de um habitante por quilômetro quadrado. Se você for para uma cidade como Resende, no Rio de Janeiro, você vai ter mais de 200 habitantes por quilômetro quadrado. Então não tem uma diferenciação. No geral, o Brasil tem essa distribuição populacional, certo? Então o Brasil é um país que tem uma densidade demográfica baixa. Ok? Vou ser rápido aqui, porque nós falamos também sobre outras questões, como por exemplo, a população mundial está envelhecendo. A cada dia que passa, nós vamos ter uma quantidade maior de pessoas idosas.
Alguns países já atingiram esse patamar aí, né? Os países europeus, o Japão, que eles passaram por um processo chamado transição demográfica. Que é a transição demográfica. Eles reduziram seu crescimento populacional, chegar perto de zero. Tem países que têm crescimento populacional negativo, por exemplo. A população está diminuindo. E acabaram que aumentando a população de idosos e diminuindo a população de jovens. Não esqueça disso, que é uma informação fundamental para a gente responder uma prova. Especialmente vocês que vão responder uma prova de Enem futuramente. Esses países eles têm problema no que diz respeito à mão de obra. Por quê? Nós chamamos de PEA, PEA, população economicamente ativa, a população que está empregada está trabalhando, certo? Carteira assinada ou no serviço informal. E nós chamamos de população inativa, a população que está aposentada, não está produzindo, entre aspas, né? Para não generalizar tanto. Essa diferença acaba aqui gerando um grande desencontro no que diz respeito à questão econômica, tá? Então, isso é o conceito que nós aprendemos na aula passada sobre transição demográfica. E só para encerrar aqui rapidinho, uma informação que a gente trabalhou na aula passada foi sobre a distribuição da população mundial, né? A Ásia, né, onde está concentrada a China e a Índia, concentra 60% da população mundial. Então, a aglomeração de pessoas lá é enorme, né? É gigante. A China já tem vários problemas, como, por exemplo, alimentar seu povo, né? A China já adotou medidas tecnológicas radicais, como, por exemplo, a clonagem de animais e tudo mais. Sugiro que vocês pesquisem isso na internet. Mas já a Oceania tem apenas 0,5% da população mundial, onde fica a Austrália. Isso é uma desigualdade no que diz respeito à distribuição das pessoas no mundo, ok? Então, vocês fazem a mesma coisa com esse vídeo. Assistam, como resumo. Respondam a atividade da aula passada que eu passei. Só lembrando aqui para vocês rapidinho, para o vídeo não ficar mais extenso ainda. Eu passei as atividades da página 104, né? Passei 4 questões. E eu pedi para que vocês respondessem, tá bom? Então, um forte abraço aí para vocês e até a nossa próxima aula.